Pessoal, então vamos a essa questão aqui de geometria espacial, beleza? Eu vou te dar dois truques bem legais para você guardar. Um é para você guardar uma fórmula aqui, são duas fórmulas importantes. E outra é na hora de resolução, na regra de três, beleza? Então, em uma fábrica há dois tanques, um no formato de cilindro circular reto, esse aqui da esquerda, com raio medindo R e altura medindo 2y, e o outro como formato de cone circular reto, o da direita, com base medindo 2r e altura y, conforme a figura. Considere que dois tanques estejam inicialmente vazios e despreze a espessura de suas superfícies. Sabe-se que uma torneira de vazão constante levou 2 horas e 24 minutos para encher esse tanque aqui, ó, o cilíndrico. Qual o tempo suficiente para que essa torneira encha completamente o tanque cônico? Então eu falei de dois truques, mas tem um terceiro truque aqui que é no tempo, tá? Não perca. Então, gente, você vai ter que saber primeiro aqui uma fórmula, né? Como calcula o volume do cilindro e também do cone, né? Essa fórmula é importantíssima. Você tem que saber na lata. Bem, essa fórmula é assim, ó. Volume do cilindro, área da base vezes altura. Eu não gosto de pôr símbolo, não. Eu prefiro escrever palavras. Eu acho que dá mais certo. Volume do cilindro, área da a base é um círculo. Então seria πr2 vezes altura. O volume do cone, presta atenção. Cone tem ponta, não tem? É igual pirâmide. Pirâmide tem ponta, cone tem ponta. Quando você tem um volume dessas figuras que tem ponta, é igual ao anterior, porém que dividido por 3. Então, volume do cone é área da base vezes altura sobre 3. Então, nós vamos fazer aqui a fórmula primeiro do cilindro, tá? E depois do cone. Então, o cilindro, preste atenção, vamos escrever aqui o seu volume, tá? Então vamos lá, volume do cilindro, certo? Do cilindro. Bem, o cilindro é a área da base. A base é um círculo de raio R. Então a área do círculo é πr2. Certo? E a altura é 2y. Bem, fica mais bonito pôr esse 2 aqui na frente, né? Os números primeiro, né? Então o volume do cilindro vai ser quem? 2 πr2 y, certo? Agora vamos para o cone. Lembrar que o cone, a base é um raio de 2r e a altura é y. E você tem que usar essa fórmula aqui, do volume do cone. Então vamos lá, volume do cone, atenção. Então você vai ter que pôr aquele dividido por 3 aqui, certo? Área da base, atenção, é π, só que o raio agora é 2r. Então é 2r ao quadrado. E a altura, quando você vê a altura aqui do cone nosso é y. Então você põe y. Então, o volume do cone vai ser o quê? 2r ao quadrado é 4r2, né? Então, vai ser 4πr2y dividido por 3. Ô, professor, deu fração. Fração também é gente. Pode ficar tranquilo aí que fração é gente. Bem, agora nós vamos ter que fazer uma regra de 3 para saber quanto tempo que vai gastar para encher o tanque cônico. Beleza? Então, no lado de cá, na tabelinha, eu vou pôr volume. E aqui eu vou pôr tempo. Certo? Então, o cone, né, que eu sei aqui, né,
que ele tem, aqui a medida dele é 2πr2y. O cone gastou 2 horas e 24 minutos. E está escrito no texto, tá? O cilindro, que é quanto? 4πr2y sobre 3, vai gastar x. Bem, aqui tem uma setinha, hein? Presta atenção. É difícil fazer conta com unidades diferentes aqui, hora e minuto. Então você tem que transformar isso aqui para tudo para minutos. Eu vou copiar aqui e nós vamos transformar tudo para minutos. Então preste atenção, hein? Por favor. 1 hora 60 minutos, 2 horas 120. Então isso aqui equivale a quantos minutos? 144 minutos, certo? Então está aqui o volume debaixo de volume, né? A unidade de volume poderia ser, sei lá, metros cúbicos, né? E tempo debaixo de tempo. Agora atenção, por favor, uma setinha super bacana. Quando você passa o volume de 2π para 4π sobre 3, se fosse de 2π para 4π, era dobrando, né? Agora, você dividiu por 3. 4π sobre 3 dá menos de 2π, tá? Então, no caso específico aqui, o volume diminuiu. O volume aqui diminuiu. Menos diminuiu. Então, com volume menor, a torneira tem que ficar mais ligada ou menos ligada? Ela tem que ficar menos ligada. Então, quando as duas diminuem, atenção, ou as duas aumentam, o negócio é diretamente proporcional. Um D de doido. Não, D de direto. Você teria que fazer essa fração sobre essa. Mas quando é direto, presta atenção. Vou te dar uma super dica. Multiplica cruzado. Meu microfone até mudou aqui. Multiplica cruzado. Multiplica. Chama o Jaspion. Não conheço o Jaspion. Pergunta ao seu pai, sua mãe, que eles devem saber. Então temos duas grandezas diretamente proporcionais. No caso, devemos multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado é esse vezes esse e esse vezes esse. Eu acho que você entende o que é multiplicar cruzado. Então fica 2π, que é mais? R2y vezes x igual, multipliquei cruzado. O outro 4π, que é mais? R2y sobre 3. Agora abaixa a cabeça, porque o facão vai passar. O facão vai passar. Então preste atenção, por favor. Π com π, um de um lado, outro do outro, corta. R2 com R2, corta. Y com Y, corta. Que coisa, hein, professor? Ficou 2x, né, igual a 4 sobre 3. Né? Então, só que aqui eu esqueci de colocar do lado de cá o 144, né? Você tem que multiplicar cruzado. Então vamos pôr o 144 aqui que eu estava esquecendo. Bem, agora para encontrar o x, certo? Você faz o seguinte: x vai ser igual a quanto? Não faz essas contas, pode deixar para o final. Aqui fica 4 vezes 144 dividido por 3 vezes 2, que o 2 passa dividindo. Né? Pergunta para o 4, você dá para dividir por 2? Ele fala sim, dou sim, dá 2. E aqui dá 1. 144 por 3 dá 48, tá, gente? E aqui dá 1. 2 vezes 48, 96. 96 sobre 1. Então, o x aqui vale 96 minutos. Mas não tem essa resposta.
Mas se você passar para a hora, é 1 hora completa e 36 minutos. Então, quando você vê as respostas aqui, ó, o tempo necessário para encher o tanque cônico é 1 hora e 36 minutos. Está aqui na letra E. Valeu!